Comando Vermelho e PCC, afinal de contas, são organizações terroristas ou não são? O que tem de terror nisso tudo? Quem é os Estados Unidos que não consegue limpar a casa deles, não consegue fazer o mínimo no seu país contaminado, consome mais de 60% de toda a cocaína do mundo, que chega ali não pelo Brasil, o Brasil não envia cocaína para os Estados Unidos, o Brasil envia cocaína para a Europa, através do PCC, através dos seus parceiros da Cosa Nostra. O CV o CV é mais doméstico, o CV trabalha com outra linha, mas também trabalha com exportação. O CV tem um comportamento anômalo em relação ao crime que nós vemos. Nós temos duas posições, dois tipos de crime, tem várias facções aí pequenas, todas elas. O CV é a maior facção interna do país. Hoje o PCC é uma organização criminosa de altíssimo gabarito, de altíssimo padrão, e que trabalha com um sistema extremamente apurado de lavagem de dinheiro. O Comando Vermelho já não trabalha ainda com isso. O Comando Vermelho trabalha ainda com o dinheiro que está ali, a distribuidora de gás, a favela, a fazendinha ali do lado, as propriedades que o dono tem, o que o chefe do morro tem. São dois modelos diferentes de atuação. Ninguém é mais bandido ou menos bandido, todo mundo é bandido. Agora, são dois modelos de atuação diferentes. E o Comando Vermelho é o comando da violência, porque o PCC não tem violência, não. O PCC é pragmático. O PCC vai matar quem ele precisar matar. Aí eu vou contar para vocês outras coisas. Aí eu vou contar outras coisinhas para vocês. Para fazer isso, eu vou deixar a Lulinha para depois. Eu vou botar meu amigo Rodrigo Pimentel aqui, para corroborar essa situação. Afinal de contas, Comando Vermelho e PCC são entidades terroristas? São grupos terroristas? E eu vou dizer para vocês se são ou não. Eu vou mostrar para vocês aqui. Nem no histórico de guerras tribais, matar um bebê era algo humanamente aceitável. Você sabe qual é o ápice da desumanização e do terror? É a morte de um bebê recém-nascido de 1 mês e meio com 4 tiros na cidade de Alagoinhas, na Bahia. Fica aqui que eu vou te explicar. Na mesma semana em que nós debatimos o fato do Departamento de Estado norte-americano incluir o Comando Vermelho no rol de organizações terroristas, na cidade de Alagoinhas, no interior da Bahia, um bandido já condenado, que tinha saído da cadeia há 2 meses, que estava em casa junto com a sua esposa e com seu bebê recém-nascido de 1 mês e meio, teve sua casa invadida pela facção rival, Comando Vermelho, foi assassinado, teve sua esposa também assassinada e teve seu filho, um bebê de 1 mês e meio, assassinado com 4 tiros. De fato, a grande imprensa brasileira ignorou essa notícia. Ela estava totalmente focada na lista do governo americano, né? Muita gente entendendo que o Comando Vermelho não é terrorista, né? Talvez, por esse motivo, talvez essa barbárie tenha sido descartada ou mesmo escondida por boa parte da imprensa brasileira. O governador Jerônimo da Bahia não emitiu nenhum tipo de nota, não demonstrou nenhum tipo de indignação e também não demonstrou nenhum tipo de lamentação, né? É incrível que um governador seja tão insensível a tamanha tragédia, ou de repente isso na Bahia já faz parte do cotidiano. Nem no histórico de guerras tribais, quando você vai lá ver os homens das cavernas, né? Nem nessa época matar um bebê de uma tribo rival era algo humanamente aceitável. Mas na Bahia isso já aconteceu, o Comando Vermelho já acha isso normal. O ápice do terror, da desumanização, que foi escondido pela imprensa brasileira e não foi lá sequer lamentado pelo governo da Bahia. Pense nisso. Bem, nós estamos aqui para analisar essa situação. A barbárie sem fim do Comando Vermelho. O Comando Vermelho, ele vive do terror, do pavor. Ele não vive do terrorismo. Não há terrorismo porque o terrorismo, pior que seja o sentido da palavra, ele abraça uma ideologia, fanatismo, alguma coisa. O Comando Vermelho, a única coisa que ele visa é o lucro. Não há nenhuma ideologia por trás do Comando Vermelho.
apenas uma forma de se estabelecer no terreno através do pavor, do terror individual das pessoas. Não confundir o pavor, o terror que as pessoas sentem do Comando Vermelho com o adjetivo geopolítico terrorismo. O terrorismo é um adjetivo geopolítico que tem endereço certo. O endereço certo é religioso, ideológico, e praticamente quem inaugura o terrorismo, né, é Israel, na Palestina. Sim, grupos sionistas, de judeus sionistas, começaram ali. Inclusive, muitos chegaram a ser altos comandantes e até primeiro-ministro, como Menachem Begin. Foi Menachem Begin? Acho que foi. Então é o seguinte, todos eles envolvidos em terrorismo. O terrorismo, teoricamente, guarda uma luta, glória ou inglória de alguém por um objetivo. Né? Paz, justiça e liberdade, quem luta por isso sou eu. A paz eu consigo eliminando todos eles. A justiça é fazendo justiça, exatamente. E a liberdade é quando me livro deles. Se o Estado, que tem o monopólio da violência, quando precisa usá-la, não a usa, alguém vai usar. Então é o seguinte, não existe ideologia nenhuma por trás. É apenas o terror. Difere do PCC, que é uma organização. O dinheiro do roubo, dos bens que vem para o Comando Vermelho é distribuído entre seus membros em reinvestimento em armas, armamento pesado. O PCC provavelmente não deve ter 5% do armamento que o Comando Vermelho tem. Tem dinheiro para comprar 10 vezes mais, mas não tem, que não necessita. A principal arma do PCC é outra. O PCC está em outra. O PCC tem um filme chamado Os Safados, com Steve Martin. É um filme da década de 80. É uma comédia. E você vê 2 safados aplicadores de golpe. Né? Miliciano, nenhum deles são organizações terroristas. Nenhum deles. São organizações criminosas. São organizações criminosas. E o Comando Vermelho, de norte a sul do país, apela para o pavor, o poder através do terror. Mas não é o terror adjetivado na linguagem geopolítica como o Trump quer introjectar. É um assunto intramuros, é um assunto nosso. Agora, se nós não temos governos capazes de encarar isso aí, porque fomos minados, contaminados por direitos humanos, Human Rights Citizen, pelas organizações mundiais, pelo George Soros, por uma esquerda de merda feita de um bando de baitolas, bando de maricas e um bando de maconheiros. Ele já tem uma afinidade natural com o traficante, porque boa parte do que ele consome vem da mão de um traficante. O PCC é uma organização internacional criminosa. Se ela tiver que matar, ela vai matar. Ela vai matar. Ela vai correr atrás, como matou aquele cara que roubou ele, matou eles no aeroporto de Guarulhos. Custa o que custar. Ela mata por pragmatismo. Ela não usa a morte para se estabelecer. Haja vista que São Paulo, apesar de ser dominada e ser o PCC ser dono de São Paulo, o PCC tem... as comunidades de São Paulo são pacíficas. Não tem arma longa, não tem fuzil na Bahia, tem fuzil em Pernambuco, tem fuzil em Belo Horizonte, tem fuzil em Porto Alegre, mas não tem fuzil em São Paulo. Por que será? Porque ali quem manda é o Comando Vermelho. Ali a ordem deles é venda na sua biqueira, a polícia chegou, corra. Né? Chegou a polícia ali, corre, acabou. E se o cara te pegar, pegou. Faz parte do jogo. Então, funciona assim em São Paulo. Pragmático. É uma organização criminosa? É perigosíssima. Ela está coligada com Banco Master, com grandes lavagens de dinheiro.
Agora começou a aparecer os influencers, tem influencer atolado até o pescoço, influencer que mexe bilhão, que mexe de tudo quanto é jeito. Deixa eu ver se eu tenho aqui para mostrar para vocês. Isso aqui, olha. Você falar da Pink, que duvidava que ela tinha o faturamento que ela dizia que ela tinha. Você bater um bi com uma máquina de venda uma vez pode ter acontecido, mas você ter um bi consistente de faturamento. No mercado hoje, sem fábrica própria, com grande parte do portfólio maquiagem, perfumaria, e eu sei aonde ela produz maquiagem. Não vou falar o nome, não. Essa empresa não tem capacidade para fazer 200 milhões. Não tem. E ela tá lá. E as outras, eu conheço quase todos os terceiristas aqui no Brasil. E outra coisa, ela tem pouquíssima gente trabalhando com ela. Indústria, irmão. Me desculpa, você tem que ter um exército. Uma empresa para bater bi tem que ter pelo menos 1.500 pessoas trabalhando com ela. Por mais que tenha IA, tecnologia, vai ter que ter 1.000 ali dentro. Por causa de máquina, operação logística, escambau. O que eu duvido é que você mantenha a consistência esse faturamento com a estrutura que diz ter. Como eu não conheço a pessoa, não tô lá dentro, eu falo o que eu sinto pelo meu filho de experiência. E para me comprovar isso, eu falei, eu tenho que ver o balanço. Se eu ver o balanço, eu acredito. Bem, tá aí uma porrada. Esse cara era vice-presidente do SBT e o cara nada mais, nada menos que líder do grupo Jequiti. Então ele sabe o que está falando, ele tem lugar de fala. E aparecem influencers aí com tudo isso aí, com toda essa história. Estou bilionário, eu tenho bilhões, eu ganho bilhões e a pessoa não trabalha, não faz nada, vive para cima e para baixo, andando e a empresa dando bilhões. Como eu já falei, a única coisa da gente que cresce na mão dos outros, eu não vou falar aqui porque hoje eu não estou falando palavrão. Tá? Eu estou tentando poupar ao máximo. Mas é a única coisa da gente que cresce na mão dos outros. Tá? O resto não cresce, não. Então, você está por aí, bilhões ali, aí você olha qual a sua formação, qual o seu nível de dedicação à empresa, quanto tempo você tem esse negócio, você ontem era dor. Não é porque eu tenho milhões de negócio. Tem outra polêmica aí hoje, de uma mulher que faz cílios, faz pestana, cobra 12 mil, teve uma polêmica lá. Ou seja, esse negócio de influência, de coach, já está me dando nojo. Eu tenho asco disso. Quando eu olho a cara do Pablo Marçal, eu tenho vontade de vomitar. Como é que alguém consegue cair na história, na conversa fiada desse sujeito que fica falando que as empresas dele valem bilhões? E não valem porra nenhuma. As empresas dele, o valor que ele dá é fictício. Esse pessoal investe sabor rico. E os outros são ricos mesmo. Eu não estou falando quem está em lavagem, isso é problema da Polícia Federal. Eu estou falando que esse pessoal tem uma trajetória torta, estranha e que difícil de se sustentar. Agora, nós temos 2 pontos. Os Estados Unidos têm quadrilhas, gangues e máfias lá dentro aos borbotões. Você que está aí batendo palma para os Estados Unidos, que eles vão vir aqui resolver a sua situação, ninguém vai vir aqui resolver a sua situação. Eles estão usando essa desculpa master para poder arrebentar com a gente em outras coisas. Nós temos que resolver aqui dentro. Se você é dessa esquerdinha cheirosa ou cheiradora, tá? Você tem que saber que é aqui que tem que resolver o negócio. É o governo daqui. O Lula falou hoje que fez isso, fez aquilo. Inclusive, o Lula conseguiu falar isso aqui, gente. Olha o que o Lula falou. Essa eu tenho que repetir. Olha. E parabéns aos deputados e senadores que nos ajudaram a dar mais um passo importante para que o Brasil seja um dos países mais respeitados do mundo no crime organizado. Parabéns e muito obrigado. E parabéns aos deputados e senadores que nos ajudaram a dar mais um passo importante para que o Brasil seja um dos países mais respeitados do mundo no crime organizado. Parabéns e muito obrigado. É IA, gente? Estou falando sério, é IA? O cara disse que nós vamos ser respeitados no mundo, não pelo combate ao crime organizado, mas pelo crime organizado. E parabéns aos deputados e senadores que nos ajudaram a dar mais um passo importante para que o Brasil seja um dos países mais respeitados do mundo no crime organizado. Parabéns e muito obrigado. Meu presidente, já somos, meu presidente. Gente, olha só, meus moderadores, deixa o pessoal falar o que quiser. Deixa que hoje eu corto, tá? A Jequiti, o melhor ano dele foi 500 milhões. 18 mil metros quadrados de área entre distribuição e tudo.
Ah, o promotor, exatamente, tem que andar. Tá? Porque ele bota quente. A briga o mercado do CV é o mercado sujo das ruas, das vielas, do assassinato, da crueldade. Eles são burros, vamos dizer assim. Eles são burros. O PCC, vamos dizer que dentro do crime, eles são inteligentes. Eles progrediram. Então, como fala assim, o homicídio, a morte faz parte do cotidiano deles, por pragmatismo. Tá? Por pragmatismo. Tem que matar, mata. Ótimo. Se matam lá direto. Se matam mais entre eles do que fora deles. É pragmático. Pragmático. Tá? Já o outro não. O outro mata. Você vê, o outro dia, o Pimentel acabou de relatar o caso de matar um bebê. Um bebê de 1 ano. Um bebê de 1 ano, dá 4 tiros no bebê de 1 ano. Isso é de uma desumanidade, de uma monstruosidade absurda. Mas o outro dia, eles entraram, a impunidade é tão grande na cabeça deles, tão grande, que eles entraram dentro do cemitério e mataram um morto. Eles metralharam um caixão de um cara que eles já tinham matado, foram lá matar o cara de novo. Mas ela tem que gritar que fez 1 bilhão, porque é que tem que dar o valor para abater as coisas, entendeu? Porque ela fala para um público de ignorantes que acha que isso aí é o máximo. O cara não chega... Cara, Edfrix, acho que você pensa igualzinho a mim. Eu falo que quem há 10 anos... Eu tive agência de automóveis e na década de 90, e eu falo que quem lavava carro há 10 anos atrás, se ficou bilionário, nesse tempo ele parou de lavar carro e foi lavar outra coisa. Tá? Porque é impossível. É humanamente impossível. Não existe negócio, repetição, replicação de negócio que te leve de lavador de carro, de vendedor de Gol 1000 a vendedor de Ferrari. Não estou falando nomes, cada um pense no que quiser. Ato falho freudiano. Não, mas é quase uma coisa verdadeira. Não tem condições. O Brasil não vai combater nada. Vamos continuar na mesma situação. Cara, enquanto o juiz do Supremo ficar dando habeas corpus para traficante, enquanto o desembargador soltar cara com 600 quilos de cocaína, jogando por terra todo o trabalho da polícia, juiz é aquele que fala assim, cara, eu não tenho motivo para te deixar preso e eu vou te deixar preso. Por quê? Porque você pisou nessa lajota branca aí. Tá? Eu vou te meter uma preventiva. Isso é. Porque você sabe quem é. Sim, tudo máfia, tudo quadrilha. Eu tenho aqui um papel aberto aqui das ONGs. As ONGs no Brasil são uma vergonha, um asco, um nojo completo. É tudo lavanderia, aqui nós tivemos as ONGs. Gente, eu sou representante de uma empresa de Macaé. Eu represento uma empresa, eu trabalho para uma empresa de Angola, uma empresa de petróleo de Angola, e eu trabalho para uma empresa de engenharia de Macaé, que é de um amigo meu. Eu sou representante dele. Eu sou representante estabelecido dele aqui. Tá? A empresa dele tem 40 anos. Tem 40 anos de CRCC. Ou seja, CRCC te habilita a participar em qualquer tipo de... Ele tem 2 empresas. De qualquer tipo de licitação da Petrobras em qualquer lugar do planeta. Tá? Ele tem um CRCC. O CRCC dele é mais novo, deve ter só uns 35 anos. E eu vou dizer uma coisa para vocês. A empresa dele, para participar de uma licitação de 2 milhões de reais, 2 milhões de reais na Petrobras, ele tem que apresentar uma quantidade de documentação que vocês não imaginam. Outra coisa, a empresa dele não consegue participar de uma licitação de um valor maior do que 10 milhões de reais. A Petrobras não aceita o cadastro dele.
A Localiza estava lá junto com o Paulo Guedes. Ah. Não é lucro de 1 bilhão, é faturamento de 1 bilhão. Faturamento. Faturamento de 1 bilhão é coisa do outro mundo, bicho. Você tem que ter, como o cara falou ali, com menos de 1.500 empregados, você não tem isso. Ah. Então é o seguinte, você precisa estar habilitado para participar dessas licitações. Para você pegar um contrato de 100 milhões de uma prefeitura, basta você ter uma ONG. Você sabia disso? A ONG, organização não governamental, entra para pegar, por exemplo, o município de Nova Iguaçu está aberto para todas as ONGs. ONG para administração, para saúde, para educação, ONG de tudo quanto é lado. Porque a ONG vem o dinheiro da verba federal, coloca na mão dele, ele pega o dinheiro, conta, reparte, gasta, pega uma parte, divide com quem colocou ele. É dali que vem o tráfico de influência.